Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária, programa de número 20. Para você que está acompanhando a gente, muito obrigado pela sua audiência todos os meses. Para você que está conhecendo o GTcast agora recentemente, é um programa em que a gente trata das principais notícias, decisões, normas legais a respeito de tudo aquilo que foi relevante na área tributária e que aconteceu no mês anterior. E hoje a gente vai tratar de tudo aquilo que se passou nessa área no mês de agosto de 2020. E eu conto mais uma vez aqui com a participação e a presença ilustre de Gustavo Reis e Aline Fagundes. Olá, Alexandre, Aline, espero que esteja tudo bem com vocês. Olá ao nosso ouvinte também que está aqui conosco mais uma vez para mais um programa. E como o Alexandre falou, vamos comentar aquilo que aconteceu em agosto de 2020. E nesse mês, não sei se vocês concordam, tanto a Aline quanto o Alexandre, não tivemos tantas manifestações da Receita, mas o Judiciário trabalhou bastante no mês passado, não foi, Aline? Pois é, Gustavo. Olá, pessoal. E foi isso mesmo, a STF deu um trabalhinho esse mês. Ainda bem que o STF está vencendo essa pauta que em relação às demandas tributárias é uma pauta extensa. A gente ainda aguarda algumas decisões muito importantes, mas pelo menos algumas delas avançaram e a gente vai comentar hoje aqui, mas a gente vai começar fazendo, como sempre, com aquele giro de notícias na seção GT News. Eu passo a palavra para você, Aline. O ministro Celso de Mello liberou voto em recurso extraordinário sobre ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O ministro Celso de Mello, que é o relator do recurso extraordinário 59.2616, liberou o inteiro teor do relatório do voto que proferiu na sessão virtual no de julgamento do recurso extraordinário, que discute a constitucionalidade na inclusão do valor do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS. O julgamento foi suspenso no dia 19/8, já que o ministro Dias Toffoli pediu vista do processo. Olha, aqui é mais uma etapa da novela que temos visto da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que costumamos dizer que foi aquela tese inicial que deu início a diversas outras teses que chamamos de filhote. E a exclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS é uma delas. Acontece que o STJ, Alexandre, já vinha se manifestando no sentido contrário, ou seja, não sendo a favor do contribuinte e não permitindo a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, apesar de o STF já ter julgado constitucional a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E agora, mais uma vez, não temos ainda o final do processo, mas o ministro Celso de Mello julgando a favor do contribuinte, dizendo que é sim possível a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. É isso mesmo, Gustavo. Lembrando de alguns detalhes que a decisão do ministro Celso de Mello é apenas o primeiro voto de vários outros que vão ser proferidos, mas é uma boa largada em favor dos contribuintes. E cá para nós não existe lógica, de o STF admitir a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS e não admitir a exclusão do ISS. Até porque o fundamento lá da decisão quanto ao ICMS é que o ICMS é um imposto que não integra o conceito de faturamento da empresa, uma vez que se trata de uma riqueza que a empresa não se apropria, mas que ela recolhe a título de ICMS, no caso, para o governo. E aí com o ISS não tem por que o raciocínio ser diferente. Por isso, a gente até está comemorando essa decisão, ou essa sinalização, já que é o primeiro voto, do STF, porque realmente o STJ estava indo numa linha contrária e incompatível com aquilo que a gente julgava ser o mais razoável. Pois é, espero que não demore o tanto que está demorando para decidir do ICMS para esse do ISS, viu? Esse está sendo o problema, Aline. Se continuar nesse mesmo ritmo, a gente vai aguardar anos e anos para ter o desfecho de uma questão que poderia ser resolvida aí com muita brevidade. Exatamente, até porque o próprio desfecho da tese-mãe, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ainda não temos, né? O STF até hoje não julgou em definitivo essa questão. Exatamente, pautou várias vezes ano passado, a gente comentou em vários programas aqui, mas até agora não saiu a decisão definitiva. Me parece que eles estão com gás aí esse mês, vamos esperar que eles mantenham o ritmo. E pois aí a gente tem uma decisão. Pelo menos até agora eu não vi sinalização, nenhuma notícia de que eles teriam incluído isso na Também pauta. não. Mas, quem sabe, até o final da pandemia tem tempo para isso.
A Receita ela publicou um edital com propostas de transação tributária. A Receita Federal publicou um edital com propostas de transação tributária de débitos em contencioso administrativo de pequeno valor. O edital limita as transações para dívidas de até 60 salários mínimos e se restringe a microempresas e empresas de pequeno porte. Segundo o governo, existem 340 mil processos de contencioso de baixo valor no âmbito da Receita Federal, totalizando uma dívida em torno de 10,7 bilhões de reais. É interessante essa notícia porque a gente sabe que no âmbito da Justiça Federal, as varas que estão mais abarrotadas de processos são justamente as varas de execução fiscal. E muitas dessas execuções ajuizadas aí ao longo dos anos estão simplesmente paradas porque não há perspectiva ou o custo para se perseguir bens dos devedores e tentar receber os valores acaba sendo muito maior do que o valor envolvido. Então o governo acerta em propor transações tributárias em condições mais favoráveis e nesse primeiro pacote aqui a gente pode dizer que as empresas de menor porte são alcançadas, são beneficiadas. O governo pretende taxar ganhos de investimentos. O governo apresentou até agora somente uma parte da proposta de reforma tributária, com o plano de unificar o PIS e COFINS com alíquota mais alta. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, já adiantou outras mudanças. Uma delas afetaria diretamente o bolso de quem compra ações. A criação do imposto sobre dividendos, que hoje são isentos. Se essa proposta for levada adiante, as empresas terão um estímulo a menos para distribuir parte de seus lucros. A questão que eu acho aí é que eles falam que vão tributar o lucro e dividendos, mas na verdade vai ter uma faixa de isenção de 50 mil e a tributação de 70% do valor recebido na fonte, de acordo com base na tabela progressiva do imposto de renda de pessoa física. Ou seja, nem todo mundo, na verdade, vai ser tributado nestes casos, mas sem sombra de dúvida já é um ponto de partida. E infelizmente a gente não está vendo boas perspectivas para o empresário porque a carga tributária sobre a pessoa jurídica é uma carga tributária pesada. A reforma tributária, que vai ser inclusive objeto de comentário aqui mais adiante, ela está envolvendo uma discussão ali sobre novas alíquotas para a reunião de vários tributos, alíquotas essas que parecem muito pesadas. E aí do lucro que hoje o empresário distribui para a pessoa física de forma isenta, ele vai pagar novamente, a depender do valor que for distribuído. E isso pode acabar gerando um desestímulo ao empreendedorismo, porque principalmente profissionais liberais, por exemplo, médicos, dentistas, advogados, contadores, vão começar a avaliar se não é melhor estruturar os seus pequenos negócios como pessoas físicas, já que eles não vão ter que distribuir o resultado da atividade e pagar tributo sobre essa distribuição. É uma discussão bastante complexa e que tem que entrar nesse pacote aí da reforma tributária, ou pelo menos a discussão tem que fazer parte dessa análise mais ampla do problema. Eu creio que nessa ideia e nesse momento que estamos vivendo de reforma tributária, muitos têm pensado que essa reforma vem para reduzir a carga tributária. Mas são essas ações, são esses indicativos que nos levam a crer que a carga tributária ela não vai ser reduzida. Se reduzir a tributação em um lado, provavelmente o governo vai tentar tributar em uma outra parte para que não haja perda de arrecadação por parte da União nessas hipóteses. Exatamente. Pois é, ainda sobre esse assunto de reforma tributária, a outra notícia é que os estados querem unificar todos os impostos sobre consumo. Em reunião da Comissão Mista da Reforma Tributária, realizada no dia 12 de agosto, os 26 estados e o Distrito Federal defenderam que seja aprovada a unificação de todos os tributos sobre consumo, rejeitando a ideia do governo de iniciar a discussão apenas com a unificação do PIS e COFINS, que são tributos federais. Os secretários da Fazenda também afirmam que a alíquota de 12% sugerida pelo governo para a nova contribuição sobre bens e serviços estaria avançando sobre a base do consumo, ou seja, seria uma alíquota maior do que a necessária para manter a arrecadação das contribuições atuais. Essa discussão em relação à reforma é uma discussão muito complexa que, inclusive, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que daqui para o final do ano é impossível costurar uma reforma tributária séria, profunda e que atenda aos interesses de todos os envolvidos. Mas, de qualquer sorte, o que está se falando lá no Congresso
Em parte, a gente tem que compreender da seguinte maneira: o governo federal ele não está querendo se manifestar ou se envolver na discussão em relação à unificação de tributos federais com tributos estaduais e municipais. É como se ele estivesse dizendo: minha competência envolve os tributos que são da minha alçada, então não vou propor aquilo que envolve outros tributos. Tanto é assim que em uma entrevista que eu vi do Paulo Guedes, ele fala sobre a autonomia que o parlamento tem para ampliar essa reforma e cuidar não só da unificação do PIS e COFINS, mas também dos demais tributos. Por isso a gente está vendo essa divergência nos discursos, mas o que eu acho que vai prevalecer é uma consolidação mais ampla. O grande problema, qual é a fatia que vai ficar para cada um? Porque se a CBS ela for deixada de lado para se criar o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que abrangeria o próprio PIS e COFINS, mais ICMS, mais IPI, mais ISS, a gente não sabe qual vai ser a alíquota final desse tributo. E pelo que a gente já analisou aqui em outros programas, talvez a gente tenha alíquotas censuráveis, né? Alíquotas ali no patamar de 30%, que vão fazer do Brasil um dos países que tributa o consumo de uma maneira mais pesada no mundo. Inclusive, diante disso, eu particularmente acho muito difícil essa unificação de todos, até por conta do ISS. Eu acho que você unir os tributos federais talvez seja um pouco mais fácil, talvez até tentar um ICMS, mas eu acho que quando você envolve o ISS com um fato gerador tão complexo que nós temos, eu acho que se for para acontecer dessa forma, até o final do ano eu concordo com você, Alexandre, não sai. Para envolver todos esses tributos, eu acho que precisa ir de muito mais tempo para alinhar todos os detalhes para que seja algo feito com decência e não nas coxas de qualquer forma. Inclusive, Gustavo, a próxima notícia é sobre esse assunto que você estava falando. O ministro da Economia manifestou apoio ao ISS fora de IVA em reforma tributária. De acordo com o vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Firmino Filho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, manifestou apoio explícito à manutenção do ISS como um imposto de competência municipal. O posicionamento vai contra a discussão já instaurada no Congresso sobre sua junção a outros tributos que incidem sobre o consumo. Em declarações públicas, o ministro já havia sinalizado apoio à interação do Congresso de fazer uma reforma mais ampla nos impostos sobre consumo, apesar de o governo ter enviado aos parlamentares um projeto de lei mirando apenas a unificação do PIS e COFINS, que são federais, num único imposto sobre o valor agregado, que batizou-se de CBS. E aqui, Gustavo, reforçando a crítica que você já fez, a gente precisa denunciar esse fato. Se a reforma tributária não descomplicar o ISS, ele vai continuar sendo um dos tributos mais desafiadores para as empresas em geral. Inclusive, não é à toa que na próxima semana a gente está realizando um evento online cujo objetivo é justamente esse. O nome do evento online é ISS em Foco, descomplicando a análise do tributo municipal. E lá a gente vai mostrar como esse tributo é complexo, como ele atinge um grande número de empresas, como as empresas precisam cada vez mais investir para poder compreender e aplicar de maneira mais adequada a legislação que diz respeito a essa incidência. E se a reforma tributária deixar o ISS do jeito que está, para que os municípios entre si continuem se digladiando em torno da cobrança, da exigência desse imposto, as empresas vão continuar sendo vítima do que já são, que é vítima de autuações fiscais, de prejuízos, dificuldades de regularização junto aos municípios em função dessas dificuldades. Fora o fenômeno da bitributação que atinge um grande número de empresas prestadoras de serviços. Então é um problema extremamente complexo e o correto seria a gente ter a consolidação de tudo em um tributo só, mas que talvez nem resolva o problema. Porque se fizerem a consolidação, mas deixarem a fatia dentro do IBS correspondente ao ISS, a gente vai ter as mesmas discussões. Como a gente defende, por mais que o município deva receber mais recursos, e a gente como municipalista defende isso, não deveria ser dessa forma. Deveria ser através de um mecanismo mais fácil. Eu inclusive acho, Alexandre, que essa fatia do ISS, se ela compor esse novo tributo consolidado, vai continuar existindo, até porque a própria Constituição diz que compete aos municípios.
instituir um imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então, eles não vão abrir mão dessa parcela. E aí fica aquela questão que você falou. Hoje, a gente já tem muita dificuldade com a identificação do local de incidência do imposto. Ah, mas com essa reforma vai ser tudo devido sempre no local da prestação. É outro problema, principalmente com o avanço da tecnologia, as discussões continuam as mesmas. E como você falou, a briga entre os municípios para arrecadar o imposto vai continuar existindo. Porque ainda que você recolha tudo unificado, algum município vai ter que receber parcela daquela operação. E como definir isso? Aí eu concordo com você. O problema continua. Você unifica, resolve um problema, mas cria diversos outros. Exato, e eu já ouvi alguns discursos de pessoas falando que com o IBS a parcela correspondente ao ISS passaria a ser cobrada no destino. Mas o que é destino? E quando a gente está falando de prestação de serviço, ainda mais na realidade que a gente tem hoje, com o avanço tecnológico, destino é algo muito vago. Aí a gente tem que definir, é o local do estabelecimento do tomador? E se o tomador toma um determinado serviço, mas ele é executado fora do local onde o tomador está estabelecido. Enfim, o que existe no frigir dos ovos é uma grande quantidade de pessoas ali no Congresso Nacional discutindo a matéria que exige um conhecimento técnico aprofundado e a respeito do qual muitos deles não têm o mínimo preparo. E às vezes ficam repetindo como um papagaio de pirata algumas coisas que na prática eles não sabem nem como é que funciona. E eu espero que alguém sensato ali consiga fazer convergir a proposta para uma solução melhor do que a que a gente está vendo se falar até agora. Eu sugiro também que o pessoal do Congresso possa escutar o nosso GTcast, de repente vem algumas dicas daqui, né? Exatamente, é uma excelente ideia, Aline. Vamos para a próxima sessão, agora é lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de agosto de 2020. A primeira norma é a Lei Complementar número 174, de 5 de agosto de 2020. Essa lei ela autorizou a extinção de créditos tributários apurados na reforma do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidas pelas microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional, mediante a celebração de transação resolutiva de litígio e também prorrogou o prazo para enquadramento no Simples Nacional em todo o território brasileiro no ano de 2020. Olha, existe uma razão lógica para essa lei ter sido aprovada. E tratando desse tema da transação tributária, é que agora em abril de 2020 a gente teve a aprovação da Lei 13.988, tratando dessa hipótese de transação tributária em relação aos tributos de competência da União. Ocorre que o Simples Nacional abrange também créditos tributários de competência dos estados e municípios. Então, naturalmente, que a lei complementar precisava tratar dessa matéria, já que abrange tributos que não são exclusivamente da União. Tanto é assim que o artigo 2º da Lei 174 faz referência expressa à Lei 13.988, que a gente comentou aqui no podcast do mês de maio e que foi publicada ali um mês antes, no mês de abril. Inclusive, eu acho que houve um fenômeno parecido, Alexandre, não sei se você está lembrado, há pouco tempo, no início da pandemia, da prorrogação do recolhimento de alguns tributos federais dentro do Simples Nacional, que não veio junto com o ICMS e o ISS. Aí, tempos depois, veio outra norma para dizer, olha, ficam prorrogados também dentro do Simples Nacional o recolhimento do ICMS e do ISS, justamente por conta disso que você falou. Não era competência da Receita Federal prorrogar prazo de tributos que não eram da competência dela. E aí eu concordo com você, às vezes você precisa de uma outra norma que vem para tratar desses outros tributos. Exatamente. A outra norma também é nesse mesmo sentido, que foi a portaria da PGFN, número 18.731, de 6 de agosto de 2020. Essa norma ela estabeleceu as condições para a transação excepcional de débitos do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devido pelas empresas de pequeno porte e microempresas do Simples Nacional. É uma norma que regulamenta aquilo que a gente acabou de comentar em relação à norma anterior, mas que eu acho que é interessante a gente falar que ela traz alguns conceitos que são típicos de análise financeira e creditícia aplicáveis à área privada. Então você vê o artigo 5º, por exemplo, da portaria, classificando os créditos tributários nos tipos A, B, C e D e graduando cada tipo de crédito de acordo com a perspectiva de recuperação.
Algo bem interessante porque dá um caráter pragmático para isso que durante muitos anos foi tratado com uma visão muito romântica, como se a justiça fosse capaz de executar todas essas dívidas e cobrar a maioria dessas dívidas e transformar isso em dinheiro. Então hoje o governo percebe que precisa ter mecanismos mais modernos para poder tentar converter esses créditos em dinheiro, que é o que interessa para o governo. A outra norma é a Resolução CGSIM, número 59, de 12 de agosto de 2020. Essa resolução permite que os microempreendedores individuais, os MEIs, sejam dispensados de atos públicos de liberação de atividades econômicas. Essa resolução ela tem o seu caráter interessante, até porque o MEI, quando ele se regulariza como MEI, para ele poder começar a realizar sua atividade, ele precisa obter um alvará ou uma licença de funcionamento. Agora, com essa resolução, está parecendo que, ao se cadastrar como MEI, ele já pode de imediato começar a desenvolver aquela atividade como MEI, sem necessidade de obtenção desse alvará ou licença de funcionamento, desde que assine o termo de ciência e responsabilidade com efeito de dispensa de alvará e licença de funcionamento. E desde que também não se trate das atividades de risco que a própria resolução altera lá em uma outra resolução já existente, reforçando, Gustavo, que a Lei Complementar 147 lá em 2014 já tinha determinado aquilo que foi reafirmado na resolução, que não é permitido nem à União, nem aos estados, nem aos municípios exigir qualquer tipo de taxa, seja pela expedição de alvará, licença, cadastro, alterações e procedimentos de baixa, encerramento e os demais itens relativos à atividade de microempreendedor individual. A outra norma é a Solução de Consulta COSIT, número 96, de 17 de agosto de 2020. Essa consulta ela dispõe acerca da obrigatoriedade da complementação da contribuição previdenciária com recolhimento a menor em relação ao cooperado filiado à cooperativa de trabalho. E essa solução de consulta, Aline, tem relação direta com a decisão do STF lá de 2015, quando declarou inconstitucional aquela cobrança de 15% sobre as contratações de serviços de cooperativa de trabalho. Se a gente pegar o exemplo da Unimed e imaginar que antes a empresa contratava a Unimed e ela tinha que pagar 15% sobre o valor da nota fiscal da Unimed, embora em alguns casos ali tivesse redução de base de cálculo, isso dava direito da Unimed, na hora de pagar aos cooperados, aplicar a alíquota de retenção de 11%. Na verdade, era um direito do cooperado pessoa física que a alíquota dele fosse reduzida porque alguém pagou a patronal ao contratar a cooperativa de trabalho. E na medida em que essa contribuição patronal de 15%, que a gente chama de patronal, mas na verdade era a contribuição que uma pessoa jurídica pagava sobre a contratação de cooperativa de trabalho, ela deixou de ser exigida. Então, o cooperado deixou de ter o benefício a essa redução, já que esse crédito dele, que está previsto lá no artigo 30, se eu não me engano, parágrafo 4º da Lei 8.212, essa contribuição ela tem que ser pela alíquota cheia, que é a alíquota de 20%, na medida em que não existe ninguém mais pagando uma contribuição que a gente chama de patronal. Aqui na solução de consulta, pelo que a gente consegue depreender, o contribuinte ele questionou a Receita Federal como se ele não tivesse feito isso à época, ou seja, não passou a recolher com a alíquota de 20% e agora ele queria questionar, inclusive, a validade dessa interpretação. E eu achei interessante porque a Receita Federal ela é bem precisa, cirúrgica, na definição do prazo a partir do qual essa alíquota deixou de ser de 11%, passou a ser de 20% para efeito de retenção do INSS. Foi na publicação do ato declaratório que lá em maio de 2015 determinou que esse novo procedimento fosse adotado. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária. É a seção de olho nos tribunais. A primeira decisão do STF que definiu que incide ISS sobre remédio manipulado feito sob encomenda. De acordo com o STF, incide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda e incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas ofertados aos consumidores em prateleira. Olha, Aline, eu acho que essa decisão ela é coerente,
até porque na própria Lei do Simples Nacional, a Lei Complementar número 123 de 2006, lá no seu artigo 18, parágrafo 4º, inciso 7º, já há uma diferenciação nesse tipo de serviço e prevê a Lei do Simples que quando a farmácia produz um medicamento sob encomenda para entrega posterior ao adquirente em caráter pessoal, mediante prescrição, é tributado pelo anexo 3º, que se refere à prestação de serviço. E na linha B desse mesmo inciso 7º diz, nos demais casos, fica enquadrado no anexo 1º, que se refere à operação mercantil. Então, a própria Lei do Simples já fazia essa distinção quando esses medicamentos manipulados estariam sujeitos ao ISS. Na verdade, sujeitos ao ISS não, estariam considerados como serviço ou compra e venda mercantil. Então, acho que essa decisão ela vem numa linha bem coerente e eu concordo com o seu teor. O STF definiu que venda de energia elétrica gera ICMS somente ao estado de destino. Na operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor final para emprego em processo de industrialização, cabe ao estado de destino a cobrança do ICMS em sua totalidade, não podendo o estado de origem cobrar o referido imposto. Com esse entendimento, o plenário virtual do STF deu provimento ao recurso extraordinário para permitir ao Rio Grande do Sul a cobrança de ICMS sobre entrada de energia elétrica vendida por empresa sediada no Paraná. Olha, eu não vou nem comentar especificamente essa tese, mas aproveitar e fazer um link com aquilo que eu já falei. Se até hoje a gente tem discussão em relação à origem e destino para efeito do ICMS, que dirá em relação ao ISS, se adotar esse mesmo vocabulário, vamos dizer assim, e passar a determinar, ainda que o ISS seja uma fração ali do IBS, que o tributo, a parcela que é destinada ao município, seja tributada no local do destino. Então é um sinal aqui bem evidente de que o Congresso, pelo menos nas notícias que a gente tem visto, está caminhando numa direção equivocada. TRF define que isenção fiscal concedida a entidades do Sistema S se estende ao SEBRAE em razão do serviço social praticado. A 7ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu a inexistência da relação jurídico-tributária do SEBRAE do Estado do Ceará, no que se refere às contribuições sobre a Seguridade Social, ou seja, contribuição previdenciária patronal, PIS, contribuições destinadas a terceiros, como INCRA e Salário Educação. Aline, essa é uma tese que a gente vem acompanhando já há algum tempo e algumas outras entidades do Sistema S, como por exemplo algumas unidades do SESC, do SENAI, do SENAC e em alguns estados brasileiros já tem decisão favorável. O próprio SEBRAE do Maranhão já tem decisão, inclusive transitada em julgado nesse sentido, e é uma tese que a gente está vendo, está caminhando para se confirmar em favor dos contribuintes. Aqui envolve aquela discussão bastante complexa, já que a Constituição prevê essa isenção, indevidamente chamada de isenção, porque a rigor é imunidade para as entidades que tem o caráter assistencial. A gente fica dependendo de analisar se essas entidades do Sistema S têm esse caráter ou não, para concluir se elas são ou não beneficiárias dessa isenção, dessa imunidade. E a inclinação do Judiciário está sendo em sentido favorável para elas. Nesse sentido, Alexandre, então haveria uma grande economia para o SEBRAE, por exemplo, ao contratar um contribuinte individual, já que não precisaria acrescentar no preço da contratação 20% a título da CPP, não é isso mesmo? Exato, mas a gente costuma falar nos cursos que é uma faca de dois legumes, porque quem contrata contribuinte individual, como por exemplo, um Senai contrata professores para atuar como instrutores de treinamentos, eles vão ter a economia na contribuição patronal, mas o contribuinte vai passar a sofrer a retenção com alíquota de 20%. E isso não vai gerar um custo tributário direto, mas gera um desgaste na relação e às vezes o contribuinte individual, na medida do possível, vai querer repassar isso no preço. Então tem um benefício, mas tem também essa contrapartida. O fato é que essa imunidade ou isenção, ela está sendo reconhecida para todas as contribuições, inclusive sobre a folha de salários, e aí talvez esteja o maior volume de economia que as entidades do Sistema S podem usufruir. O STF decidiu que a contribuição patronal sobre o salário maternidade é inconstitucional.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei de Custeio da Seguridade Social, a Lei 8.212 de 1991, que instituíram a cobrança da contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade. A decisão, por maioria de votos, foi tomada no recurso extraordinário 576967, com repercussão geral reconhecida, julgado na sessão virtual que se encerrou no dia 4 de agosto. Olha, duas coisas interessantes aí para a gente observar. A primeira é, a jurisprudência do STJ era em sentido contrário. E interessante que era decisão do STJ com efeito repetitivo. Ou seja, muita gente já tinha jogado a toalha, não acreditava na reversão desse entendimento. E o STF acolheu esse recurso, inclusive tem também uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela PGR há uns anos atrás, e curiosamente ela não foi julgada, mas esse recurso extraordinário foi julgado. E qual é a grande diferença? A grande diferença é que a ação direta de inconstitucionalidade teria efeito erga omnes, ou seja, valeria para todos. O recurso extraordinário só vale para as partes. Mas aí vem a outra informação que eu quero destacar. O próprio governo já publicou lá em seu site que vai aplicar a essa decisão os efeitos previstos no artigo 19 da Lei 10.522. O que significa dizer, a Procuradoria da Fazenda Nacional vai editar um ato declaratório reconhecendo a derrota nessa tese e dando aplicação para todos os contribuintes em relação ao entendimento que foi manifestado aqui. Então, a nossa orientação para você que está ouvindo a gente, que trabalha para uma empresa ou assessora uma empresa que pagou salário maternidade nos últimos 5 anos, é que você já comece a fazer esse levantamento, porque essa compensação não vai depender de ação judicial. Tudo vai poder ser feito internamente na empresa. Sequer processo administrativo junto à Receita Federal vai precisar ser protocolado. Então eu considero, Aline, que de todas as decisões que a gente está comentando, essa é a mais importante porque é a que vai ter aplicação para um número maior de ouvintes que acompanham nosso trabalho. Inclusive, são decisões como essa que nos fazem crer que o STF pode julgar contra o que o STJ tem entendido na exclusão do ISS na base de cálculo do PIS da COFINS. São situações diferentes, mas que têm um panorama muito parecido. O STJ contra e o STF, na verdade, vindo em entendimento contrário, sendo favorável ao contribuinte. Então, apesar de serem duas situações distintas, nos levam a crer que talvez o STF, na outra que a gente já comentou um pouco mais cedo sobre a exclusão do ISS na base de cálculo do PIS da COFINS, possa realmente ter um desfecho favorável ao contribuinte. Muito bem lembrado, Gustavo. O STF não está demonstrando nenhuma preocupação em confirmar o entendimento do STJ, está sendo muito independente, né, em relação às discussões que ele julga que devam ser tratadas de outra maneira. Muito interessante sua observação. O STF definiu que incide ISS se a locação, arrendamento ou permissão integrarem atividade mista. De acordo com o plenário do STF, a alocação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, por si só, não gera tributação de ISS. A incidência ocorrerá se integrar em relação mista ou complexa, em que não seja possível claramente segmentá-las de uma obrigação de fazer. Olha, essa decisão aqui, ela já era esperada, na verdade. A gente costumava criticar a redação do subitem 3.04 da lista anexa à Lei Complementar número 116 de 2003, que é esse que você acabou de citar, Aline, que fala de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, porque o subitem 3.01, que falava de locação de bens móveis, foi vetado quando da publicação da Lei Complementar 116. E o subitem 3.04 também começa com a palavra locação e não foi vetado. Então, a gente sempre entendeu que para que essa locação estivesse sujeita ao ISS e tivesse alguma coerência com o veto ao subitem 3.01, essa locação tinha que estar atrelada a algum tipo de obrigação de fazer. A locação pura e simples, ao nosso ver, não poderia estar sujeita ao ISS, já que não se tem aí uma obrigação de fazer, seria mais uma obrigação de dar, e isso diferencia, de acordo com o STF, o contrato de locação do contrato de prestação de serviço.
Inclusive, o STJ também tem manifestação no sentido de que um contrato, por exemplo, de afretamento de navios, que é uma locação do navio com a respectiva tripulação, deve ser interpretada como uma prestação de serviço, porque não é permitido fragmentar ou desmembrar o contrato para efeito tributário. E o STF, me parece, está indo nessa mesma linha de raciocínio que nós concordamos e nós achamos que é a linha de raciocínio mais sensata. O STF julgou constitucional a imposição de multa por atraso em declaração de tributos. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a imposição de multa ao contribuinte que atrasar ou não apresentar a declaração de débitos e créditos tributários federais, a DCTF. A decisão foi tomada no julgamento do recurso extraordinário 606010, com repercussão geral reconhecida na sessão virtual concluída em 21 de agosto. Olha, Aline, essa é a decisão a respeito de uma tese também bem interessante e aguardada por muitos contribuintes, porque discute a forma de calcular a multa pelo atraso ou pela falta de entrega da DCTF, que a legislação prevê lá, de acordo com a lei que foi objeto de análise, que ela é de 2% até 20% do valor dos tributos que deixaram de ser declarados ou que foram declarados mais fora do prazo. E o STF não reconheceu o alegado caráter confiscatório, como os contribuintes estavam alegando. Então, ele legitimou a forma de o governo cobrar a multa pela falta de entrega ou pela entrega com atraso da DCTF. O STF decidiu que o ICMS não incide sobre deslocamento interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular. O plenário do STF reafirmou a jurisprudência da Corte e declarou a não incidência do ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos. Em votação majoritária, os ministros deram provimento ao recurso extraordinário com agravo, com repercussão geral reconhecida, e confirmaram o entendimento de que o tributo apenas incide nos casos em que a circulação de mercadoria configura ato mercantil ou transferência da titularidade do bem. Olha, eu concordo com essa decisão. A gente não poderia cogitar que uma empresa que tem uma unidade em São Paulo e outra no Rio, e ao fazer a transferência de produtos da unidade em São Paulo para a do Rio, faria incidir o ICMS. Nesse caso, realmente precisa haver um ato mercantil ou transferência de titularidade para que incida o ICMS. Eu acho talvez até que uma nota de remessa sirva para comprovar que aquela mercadoria que está sendo transportada não compõe uma venda mercantil, mas é simplesmente uma remessa de uma unidade para outra do mesmo estabelecimento, da mesma empresa. Chegamos à última etapa do nosso programa, dedicada a responder as perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. A primeira dúvida é da Chica da Silva, e ela nos questionou assim: sou servidora pública, regida pelo RGPS e também autônoma nas horas vagas. Respeitando-se o teto do INSS, poderei contribuir como contribuinte individual? Caso positivo, considerando que não me enquadro em nenhuma regra de transição da reforma da Previdência e que não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, qual a alíquota ideal para contribuir como individual? 20% ou 11%? Olha, essa dúvida ela é interessante. Nós precisamos entender aqui que quando você é servidor público regido pelo RGPS, você se torna segurado obrigatório da Previdência Social. E nestes casos temos duas possibilidades: ou você presta serviço como autônoma para pessoa física ou jurídica. Se no seu serviço público você já recebe o teto do INSS, você não precisaria fazer mais nenhum recolhimento caso prestasse serviço como autônomo para uma pessoa física, por exemplo, e não sofreria a retenção do INSS caso prestasse serviço como autônoma para uma pessoa jurídica. Mas caso o valor da sua remuneração como servidora pública não alcance o teto, você, como autônoma prestando serviço para a pessoa física, tem que recolher 20% em cima da sua remuneração. E se prestar serviço para a pessoa jurídica, ele vai fazer a retenção, via de regra, de 11% sobre a diferença daquilo que você já sofreu a retenção para o teto do INSS. A outra dúvida do Ricardo Costa, e o questionamento dele é nesse sentido:
Se a retenção tanto do imposto de renda na fonte e contribuições sociais for menor que R$ 10, o certo é não reter, pois não gera o DARF em valor menor que R$ 10. Se houver a retenção indevida no valor menor de R$ 10, contabilizo no passivo e em seguida reclassifico para despesa? Olha, Ricardo, a sua dúvida é interessante. A gente precisa distinguir algo que lá no livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios a gente coloca de uma maneira muito clara. É que uma coisa é a dispensa de retenção, outra coisa é a dispensa de recolhimento. E aí quando a gente fala de CSLL, PIS, PASEP e COFINS, a retenção está dispensada de 2015 para cá, quando o valor da retenção foi igual ou inferior a R$10. Essa regra também se aplica ao imposto de renda. A diferença é que o imposto de renda tem como fato gerador, no caso de pagamento à pessoa jurídica, o pagamento ou o crédito prevalecendo o que ocorrer primeiro. Então, a Receita, em uma solução de consulta, a de número 161 de 2014, ela colocou o seguinte, que se a empresa paga para uma determinada pessoa jurídica mais de uma nota fiscal no mês e as duas são fato gerador da retenção do imposto de renda, a gente deve considerar que a soma só deve ser efetuada se as duas notas forem creditadas ou pagas na mesma data. Então é pelo fato gerador que eu defino. O que eu não posso confundir? Dispensa de retenção com dispensa de recolhimento. Se eu tenho retenções de IR e contribuições incidindo sobre a nota e elas totalizam menos de R$10, a retenção está dispensada. Na verdade, basta a retenção do IR isoladamente ser inferior a 10 e a retenção das contribuições isoladamente serem inferiores a R$10. Isso é suficiente. Por acaso, o prestador indevidamente colocou uma retenção destacada na nota que é inferior a R$10. O que você deve fazer? Simplesmente não descontar nada. Ah, mas foi descontado e foi contabilizado no passivo como valor a recolher. Você realmente dá baixa nesse recolhimento lá no passivo, reclassifica para a despesa porque não houve fato gerador da retenção tributária nesse caso. A outra dúvida é da Tamires Souza, e ela nos questionou assim: em relação ao INSS da parte do funcionário, a empresa deve fazer a retenção normalmente do salário dele e recolher na guia da GPS, pois a guia do Simples Nacional apenas contempla a parte patronal do INSS? Tamires, muito interessante a sua dúvida. Para a gente lembrar o seguinte, quem é do Simples Nacional, via de regra, só tem que recolher o INSS que é descontado dos empregados na folha de salários e usa a GPS ainda para fazer esse recolhimento, porque o E-Social e a DCTF Web não são exigíveis por enquanto das empresas do Simples. Agora, a gente não pode esquecer que quem é do Simples e exerce a atividade do anexo 4º tem que recolher o INSS em GPS, tanto a parcela que é descontada da folha de salário dos funcionários, como também a chamada contribuição patronal. E isso é recolhido normalmente como se a empresa não fosse do Simples. Aí tem uma terceira situação que é um pouco mais complexa, que é quando a empresa do Simples exerce atividades que não estão sujeitas ao anexo 4º e também atividades sujeitas ao anexo 4º, porque ela vai fazer essa apuração proporcional, dependendo dos funcionários que estão vinculados a cada tipo de receita, ou se não for possível segregar, por uma análise proporcional, uma análise percentual de quanto cada tipo de receita representa ali no faturamento total da empresa. Mas, sintetizando aquilo que você perguntou, se a empresa não exerce atividade do anexo 4º, ela vai recolher na GPS apenas o valor que é descontado do salário do empregado. Pois é, pessoal, chegamos ao fim de mais um GTcast. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse tanto de informação preciosa que a gente passou hoje aqui. É verdade, Aline, foram muitas novidades, muitas notícias, principalmente muitas decisões do STF. Verdade. Nós estamos, na verdade, aguardando algumas outras decisões do STF em algumas outras matérias que temos aguardado há algum tempo, mas cremos que esse avanço do STF neste mês de agosto foi importantíssimo. No mês que vem, nós traremos o nosso próximo programa, o programa 21, para tratar de todas as novidades agora do mês de setembro de 2020 e espero que realmente tenhamos também muitas outras novidades importantíssimas para trazer. É isso mesmo, valeu muito a pena. A gente está no 20º programa, alcançamos o programa número 20 agora em 2020
E eu quero finalizar reforçando o convite para você, semana que vem, de 14 a 18 de setembro, estar ligado com a gente no ISS em Foco, descomplicando a retenção do tributo municipal, através de 3 aulas ao vivo, nesse evento totalmente gratuito. Eu e o professor Gustavo Reis vamos trazer para vocês muito conteúdo interessante a respeito desse tributo, que é, sem dúvida, uma pedra no sapato e talvez a principal pedra no sapato para muita gente que acompanha nosso trabalho. Um forte abraço para vocês e a gente se encontra no próximo programa.